Boa tarde a todos. Eu me chamo Paulo Renato. A gente vai apresentar esse trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido baseado em um estudo das consequências desse tanque presente em uma refinaria de petróleo. Eu trabalho na Petrobras, especificamente na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Então a gente sabe, mais do que nunca, né, o trato com produtos inflamáveis, ele se torna traz cada vez mais riscos. Então a gente pode ter diversas situações, né, em diversos aspectos, que podem não somente atingir o intramuros da empresa, mas que podem atingir fora. Então, o risco social que as indústrias de petróleo elas provocam, elas são muito grandes. Então, além do prejuízo às pessoas, ao patrimônio, você tem prejuízo à imagem, prejuízo ao meio ambiente, enfim. Então, entre os diversos riscos que a indústria do petróleo pode aplicar, a gente tem incêndios, derramamentos ambientais, entre várias outras situações. E aí a gente tem algumas consequências, né? Então, consequências, como eu falei, desde o patrimônio, né, até situações onde você tem riscos sociais, né? Você pode atingir pessoas, por exemplo, essa foto ficou muito conhecida, Bhopal, né? Bhopal em 1984, então um dos maiores acidentes químicos da nossa história. Então, é um exemplo de como as consequências de acidentes podem ocorrer, enfim. Fora as questões ambientais e todo o problema que um possível acidente nesse tipo de indústria pode trazer. E, como exemplo, né, o maior incêndio do Brasil, né, o maior incêndio industrial da história, a gente pode tratar, por exemplo, como a Alemoa. Então, pode passar daqui a 20 anos, todo mundo vai lembrar desse acidente, né? Assim como todo mundo lembra de Bhopal, Flensburg, Reduk 69, 72. Então são vários acidentes que vão ficando na memória e cada vez mais cobra não só das empresas, como das brigadas de emergência, que elas tenham seus planos e conheçam os seus riscos. Então o trabalho ele vai falar um pouco sobre isso. Então é exatamente por isso que a partir de 1991, a gente teve a promulgação da Convenção 74, que fala dos acidentes maiores, né? Então, o Brasil, como signatário da Organização Internacional do Trabalho, ele segue os preceitos da organização. Então, todos esses planos que a gente tem, principalmente a partir da década de 90 para cá, né, P2R2, o PEI, o PEI, todos esses planos que surgiram com o CONAMA 398, todos esses surgiram a partir de um compromisso do Brasil com a Convenção 74, entre outros organismos internacionais que também obrigam, né, de uma certa forma, que o país ele atenda isso aí. Então, a Convenção 74 ela fala estritamente sobre esse tipo de acidente, os acidentes maiores, né, que não somente atingem os intramuros da empresa, mas que podem atingir externamente. E para a gente fazer a análise do nosso estudo, a gente utilizou a análise preliminar de riscos. Basicamente, é uma análise preliminar de perigos, desculpe. E essa análise preliminar de perigos está baseada na norma CETESB P4261, que fala estritamente sobre o estudo de análise de risco para esses tipos de empresas, né, de indústrias, entre outras características. Então, basicamente, você levanta o perigo, determina a causa, o efeito, classifica a sua categoria de severidade, que vai de 1 a 4, e determina observações e recomendações. E após isso, segundo a norma, para eventos com severidade 3 e 4, você deve fazer um estudo de vulnerabilidade. O estudo de vulnerabilidade nada mais é do que você, através de modelos matemáticos, computacionais, você determinar aonde o seu evento, que você caracterizou na sua análise, onde ele pode alcançar. Então, para esse estudo, a gente utilizou o software, o Aloha. Ele é um software desenvolvido pela Agência Americana de Meio Ambiente. Ele é gratuito, tá? Quem quiser procurar, não há problema, entra no site de busca, coloca Aloha Software, ele aparece. E ele, além de determinar os possíveis alcances de eventos como esse que a gente vai falar, incêndio em poça, ele determina eventos como explosão em nuvem, bleves, nuvens tóxicas, eventos bem característicos de indústrias. Então, ele pode ser uma ferramenta importante que a gente pode usar também para determinar a vulnerabilidade. E aí ele determina os riscos através dessas regiões aqui. Cada região dessa
ela possui uma radiação térmica diferente. E aí os resultados da nossa análise, o tanque de nafta leve de coque, o que é que esse tanque ele faz? Ele recebe a nafta de uma unidade nossa lá, a unidade de coqueamento retardado. Então, parte dos produtos gerados nessa unidade é a nafta leve de coque, eu preciso armazená-la. E ele possui essas características aí, capacidade nominal, os mais importantes, né? Capacidade nominal de 6.040 metros cúbicos, é um tanque relativamente grande. Ele possui um diâmetro nominal aí de 22.900. A densidade de projeto ela é bem baixa, né? 0,74. A nafta ela é bem mais leve do que o ar atmosférico. Enfim, então várias considerações relacionadas às características operacionais que foram usadas dentro do software Aloha para poder determinar os alcances da radiação térmica para o evento incêndio em poça. E aí a gente, baseado na metodologia que a gente falou, de análise preliminar de perigos, a gente determinou, fez análise, né, em um corpo lá não somente o pessoal de SMS da refinaria, mas o pessoal de manutenção, operação, e determinou o perigo, a causa, o efeito, a categoria de severidade e as possíveis observações. Então foi determinado lá a possibilidade de grande vazamento e que uma das causas, que inclusive foi a causa que a gente utilizou no estudo, através de perda de contenção. Então, após essa perda de contenção, você vai ter formada a poça, né? E após a formação dessa poça, você tem a inflamabilidade, ela é inflamada e aí começa-se o evento de fato, né? O incêndio na poça de nafta. E uma das recomendações mencionadas, né, foi justamente a elaboração do plano de emergência, visto que poderia ocorrer, visto que teria essa possibilidade de ocorrência conforme as características da unidade. E aí, para determinar as consequências do evento, além das condições operacionais do meu tanque, eu preciso determinar também os dados do produto. Então, a nafta, por exemplo, né, ela estava mais próxima ao N-pentano, então característica molecular de 72,15 gramas por mol, temperatura de ebulição de 36,1, temperatura relativamente baixa. Tá? E os dados atmosféricos também lá do local onde ela está instalada. Então, lá na nossa unidade, a gente tem uma velocidade de vento de 6 metros por segundo a sudoeste, com umidade relativa de 81%, e a temperatura do ar de 27,2. Nesse evento, nós fizemos a simulação com tempo bom sem nuvens. Mas o aplicativo, ele permite que você possa fazer com tempo chuvoso, à noite, nublado, enfim. Você pode, inclusive, avançar e muito mais além do estudo, né? Enfim, determinar as diferenças de quais seriam as possíveis consequências que a gente teria se por acaso estivesse chovendo, por exemplo. Então, haveria essa possibilidade. Mas para esse estudo, devido às condições climáticas do nosso local, né, o estudo do clima durante o ano, então a gente determinou para esse evento tempo bom sem nuvens. E aí, vamos contar a história do evento, né? A perda de contenção do produto químico inflamável do tanque e o seu consequente incêndio ocorre através de um rompimento do flange de uma válvula de 6 polegadas no tanque cilíndrico vertical, a uma altura de 1,5 metros do fundo do tanque. No momento da ocorrência, foi considerado que o tanque está 100% cheio com temperatura interna de 27,2, que é a mesma temperatura ambiente. Tá? Foi considerado que o produto ele estava com a mesma temperatura do ambiente. As chamas elas atingiram 50 metros, com a taxa de queima de 5.400 kg por minuto. Além disso, foram queimados cerca de 312.785 kg de produto durante 1 hora de cenário. O Aloha, o programa que a gente utilizou, ele faz o cenário para 1 hora. Ele não faz além disso. Então, a poça se espalhou aí num diâmetro de 31 metros. 31 metros esse que é aproximadamente o dique. Então, a gente teria um incêndio dentro do dique, né? Dentro do dique onde o tanque está contido, mas a gente teria a geração dos eventos. Como consequência do evento, como eu falei para vocês, o Aloha ele cria essas zonas de ameaça, que é o que ele chama zonas de ameaça. Então, a zona vermelha aqui dentro seria a zona que você tem 10 kW de radiação térmica. E ela atingiria uma zona de 99 metros.
Já na região laranja é onde você teria uma radiação térmica de 5 kW, 5 kW por metro quadrado, e aí ela teria atingiria uma área de 131 metros. E a zona amarela, da mesma forma, com 2 kW por metro quadrado de 191. Okay? Então, esses foram os dados que o Aloha trouxe para a gente, né, e a gente pode evidenciar aí. Esses dados, inclusive, essa radiação aqui, você pode, inclusive, personalizar. Eu quero saber onde foi 1, quero saber onde foi 5, 10, 20, enfim, ele pode dar o gráfico. Sendo que a gente utilizou os parâmetros que a Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente utiliza para as consequências. Então, na área vermelha, a área potencialmente letal, quem estiver dentro dessa área. A zona em laranja seriam queimaduras de segundo grau e a zona em amarelo seria a zona de queimaduras de primeiro grau ou consequências menores, entendeu? Há a possibilidade de você alterar isso aí também. E aí a gente pode exportar, inclusive, esse gráfico que a gente viu, utilizando o aplicativo o Google Earth. Só é você pegar as coordenadas da sua unidade, né, e determinar. Então, o tanque de nafta leve é exatamente esse aqui, certo? Então, eu consigo ter uma ideia de como o cenário se desenvolveria, né, em relação às radiações dentro do meu ciclo aqui, dentro da minha unidade. Então, como consequência, a gente já pode, né, a primeira que a gente já falou, né, a possibilidade de alcance em diversas áreas da unidade industrial. Então, a gente pode, baseado nesse estudo, por exemplo, verificar se essa radiação de fato poderia gerar um segundo evento nos outros tanques, por exemplo. Entendeu? Então, é justamente isso que o segundo ponto fala, né? A consequência de um possível efeito dominó, que é quando você tem vários eventos ocorrendo, né? Você tem um incêndio, após ele uma explosão ou outro incêndio, enfim, isso pode ocorrer, isso pode até inclusive ser objeto de mais outro estudo, né? Além desse aqui que a gente fez. A simulação ela também serve como base para planejamento de simulados. Então, sabendo da possibilidade do tanque, até onde um possível incêndio em poça pode ocorrer, e sendo esse incêndio em poça como uma das situações que foram caracterizadas pelo estudo de risco, então ele certamente vai entrar como simulado, como planejamento por simulado. Então, baseado nele, eu posso planejar aonde eu vou colocar minhas viaturas, quais os hidrantes que eu vou utilizar, né? Quantas pessoas eu vou precisar, ok? Lembrando também que ele pode também determinar a localização de preventivos para controles de emergência. Então, anteriormente, no projeto desse tanque, ele possui lá na unidade, ele possui o que a gente chama de canhões monitores em torno do dique. A gente não sabe, pelo menos eu não tenho conhecimento de como o projeto fez essa mensuração desses canhões. Mas esse projeto também ele atende tanto poderia atender essa situação da localização dos preventivos para o meu canhão. E também tem o risco social, né, a possibilidade de atingir pessoas, entre outras coisas, e também pode servir como base para futuros projetos. Então, se futuramente a empresa quiser fazer novos tanques, novas ideias, né, baseado nesse estudo, ela pode determinar. Né? Então, tem várias condições que podem ser elencadas para esse tipo de tanque, para esse tipo de evento, no caso, um incêndio em poça. E desde já eu agradeço a todos, fico aberto para as perguntas. Antes de iniciar as perguntas, eu vou fazer um convite a vocês. Eu administro uma página chamada Bombeiros Industriais. Lá a gente posta muita informação sobre segurança de processo, posta informações sobre análise de risco, entre outras situações. Se algum de vocês se interessarem pelo assunto, por favor, entrem em contato, né? A gente está no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Tá ok, gente? Muito obrigado, fico aberto aí para perguntas.